Olá, alunos do oitavo ano, professor Esquilassi, tudo bem? Estamos aqui para a leitura do material que eu passei para vocês essa semana, tá? Então, nós vamos ler esse material, no final vão ter as atividades, as perguntas, que você vai responder tranquilamente depois que você leu, a gente leu junto esse texto para entender o texto e aí refletir sobre ele e poder responder, tá bom? Então é isso, vamos começar a leitura. Lembrando que você pode, depois que você vai fazer as atividades no caderno, e aí você vai tirar foto no celular e aí envia lá para o GSA, Google Sala de Aula, ou pelo e-mail, tá bom? Então tá, vamos lá começar a leitura. Primeiro vamos falar sobre a distribuição dos raios solares na Terra. Então, ele está perguntando aí, ó, como se caracteriza o inverno na região onde você mora? E o verão? Descreva as variações na temperatura e no regime de chuvas que você percebe durante o ano. Quer dizer, isso aqui, como o Brasil é um país enorme, chamado um país de dimensões continentais, né? É quase metade do continente sul-americano. Você tem diferentes características do inverno no sul do país em relação ao norte, né? Então é isso que ele está perguntando. Mas vamos entender o porquê que acontece isso, né? Porque a gente sabe que no Nordeste chove menos, é muito mais calor, né? Enquanto que no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quando faz frio é muito mais frio. Isso por causa do que a gente vai ver agora. Então vamos lá. A compreensão de como ocorrem as estações do ano, ela está relacionada com os conhecimentos sobre a distribuição da energia solar na superfície da Terra e sobre como o planeta se posiciona em relação ao Sol no movimento de translação, lembrando que é o movimento da Terra em volta do Sol, né, que dura um ano, né, e tem as 4 estações do ano, tudo que a gente vai ver. Então, primeiro, vamos observar como se dá a distribuição da energia solar no planeta e como ela interfere no aquecimento desigual dos continentes, ou seja, de forma diferente, cada continente recebe uma quantidade de luz e de calor, e da atmosfera e também das águas do oceano. Então, na figura abaixo aí, como a mesma quantidade de energia do Sol, que é indicada na coluna 1, 2 e 3, ela incide diferente sobre as superfícies com extensão no planeta, que são bem diferentes. Então, na região mais próxima à linha do Equador, que está indicada em roxo aí, a extensão da superfície que é atingida, que é indicada pelo comprimento dessa linha vermelha aqui, ela recebe energia do Sol com um ângulo próximo a 90 graus. Está aqui, está vendo a linha vermelha? Então, é a mesma quantidade de luz. O comprimento aqui, a largura, aliás, desse 1, de 2, de 3 é o mesmo, tá? É o mesmo, mas olha como é que ela incide no planeta. Então, no caso aí, perto da linha do Equador, ela recebe a energia do Sol com um ângulo próximo a 90 graus. Entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio, aqui, você tem aqui a região verde, tá? Aqui, ó. Desculpa. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos a região verde, onde o comprimento da linha vermelha, que é a extensão sobre a Terra, né, é maior do que na anterior. Então, isso quer dizer que a quantidade de energia por unidade de área é menor aqui do que lá na linha perto da linha do Equador. Lá no Círculo Polar Ártico, que está em laranja, a extensão da superfície atingida por determinada quantidade de energia solar é muito maior do que nos dois casos anteriores. Então,
Logo, a superfície dessa região recebe muito menos calor e luz do que nas mesmas extensões da região 2 e 1. Pode-se concluir, então, que há uma maior concentração de energia solar e, portanto, se tem mais energia solar, tem mais aquecimento, recebe mais calor na região equatorial do que nas regiões polares. Então, devido à curvatura do planeta, está vendo aqui quase que a Lua bate de frente. Aqui você pode perceber, lembrando que o amarelo aqui ela tem a mesma largura em termos de quantidade de raios solares. A 1 tem um comprimento, que é o vermelho, a 2 é um comprimento um pouco maior, então essa mesma energia é distribuída numa área menor, por isso que não é tão quente, não tem tanto calor. E aqui, então, nem se fala, olha como aumentou, né, essa linha vermelha. Então, a mesma quantidade de energia solar que chega nesses 3 pontos, 1, 2 e 3, são diferentes por causa da curvatura da Terra. Tá? Então, o 1 recebe mais energia, o 2 recebe menos, porque precisa de uma área menor para a mesma quantidade de energia, e o 3 uma área maior ainda. Por isso que é a região fria, e isso acontece também no Círculo Polar Antártico, quando o planeta, vamos dizer assim, daqui a 6 meses, porque isso determina a estação do ano. Tá? Então vamos para continuar entendendo essas ações do Sol no planeta. Então, durante o movimento de translação, há 4 posições da Terra em relação ao Sol que indicam o início e o fim das estações do ano. Os solstícios, que ocorrem no dia 21 de dezembro e 21 de junho, e só para vocês saberem, isso aconteceu, eu estou gravando essa aula no dia 22 de junho, então ontem teve o solstício. E também tem os equinócios, que ocorrem nos dias 21 de março e 23 de setembro. Mas o que significa isso? Primeiro, o equinócio. O equinócio ele corresponde à posição da Terra, quer dizer, a posição em que a Terra ocupa enquanto ela está girando em volta do Sol, em que o dia e a noite têm a mesma duração. O equinócio ele marca o início da primavera ou do início do outono. Aí depende do hemisfério da Terra que você está considerando. No hemisfério sul, o início da primavera ocorre em 23 de setembro e do outono em 21 de março. Agora, no hemisfério norte, as datas são as mesmas, mas as estações que se invertem, justamente devido à inclinação do planeta Terra. Tá? Então, em 23 de setembro, lá no norte, é o início do outono, e dia 21 de março é o início da primavera. Então, equinócio, o equi significa igual, então por isso que nessas duas datas, dia 21 de março e 23 de setembro, a quantidade de luz é igual entre o dia e a noite. Tá? Então, o dia e a noite têm a mesma duração, por isso que é equi, é igual. Agora, o solstício, ele vai corresponder à posição da Terra em que a duração do dia e da noite alcança a máxima diferença. Então, o solstício, ele marca o início do verão ou o início do inverno, dependendo também do hemisfério. No hemisfério sul, o solstício de verão tem início em 21 de dezembro e o de inverno em 21 de junho. Como eu disse, isso aconteceu ontem, porque hoje é dia 22 de junho e nós estamos no hemisfério sul. Quem está lá no hemisfério norte, as datas são as mesmas, mas as estações também se invertem. Então, em 21 de dezembro é o início do inverno e dia 21 de junho é o início do verão. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, fica no norte, Canadá, ontem começou o verão, enquanto para a gente aqui começou o inverno. Então, ontem o solstício de inverno para a gente e de verão para o hemisfério norte. Então aqui está representado bem essa questão, tá vendo? O Sol, já que não está representado corretamente, porque o Sol ele é muito maior do que a Terra, então é só para você saber o posicionamento. Então, ó, olha como é que a Terra está inclinada. Então, isso é o desenho que nós vimos anteriormente lá, tá? Então, ó, o movimento de rotação da Terra, esse é o movimento de translação.
Aqui nós temos a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, que nós vimos antes. Então, vamos pegar a data de ontem aqui, dia 21 de junho, solstício de junho, o dia mais curto no hemisfério sul e o dia mais longo no hemisfério norte, que inverte, tá? Então, daqui a 3 meses, no dia 23 de setembro, nós vamos ter o equinócio de setembro, onde a duração do dia e da noite nos dois hemisférios são iguais. 3 meses depois, nós vamos ter aqui o dia 21 de dezembro, onde nós teremos o solstício de dezembro, que é o dia mais longo no hemisfério sul e o dia mais curto no hemisfério norte. E por último, 3 meses depois, nós vamos ter o equinócio de março, né, que é o dia 21 de março, que tem a duração de dia e noite são iguais nos dois hemisférios. E 3 meses depois começa de novo o ciclo, dia 21 de junho. Então, esse movimento da Terra em volta do Sol e a inclinação do planeta proporciona isso que a gente viu aqui agora. Tudo bem? Então tá. E como que isso interfere no clima, né, no tempo e no clima também. Vamos ver. Ainda que sejam palavras relacionadas à meteorologia, tempo e clima têm significados diferentes. O tempo meteorológico, ele refere-se às condições da atmosfera em determinado momento e local. Ele é resultado da interação de alguns elementos do clima: a temperatura atmosférica, a pressão e a precipitação. Precipitação é a queda de água do céu, no caso de chuva, granizo ou neve. E essas alterações no tempo meteorológico, elas devem-se principalmente às correntes de ar, ou seja, aos deslocamentos das massas de ar atmosférico. Por isso, quando você vê alguém anunciando, falando sobre o clima, se vai chover ou não, às vezes, ou vai fazer frio, fala sobre a chegada de uma massa de ar. Então, dependendo dessa massa de ar, ela vai interferir no como vai ser o clima local. Então, o clima ele se refere ao conjunto de dados dos estados do tempo meteorológico ao longo dos extensos períodos de tempo que caracterizam o meio ambiente atmosférico de determinada região. Para definir o clima de determinada região, são utilizados alguns parâmetros, como temperaturas máximas e mínimas e a precipitação. É importante destacar que, diferentemente, né, do tempo, que se refere às condições momentâneas desse momento, né, e de alguns outros parâmetros, o clima leva em conta regularidades nas medidas feitas ao longo das estações do ano em um período superior até 30 anos. Então, a gente chama de climatologia a especialização da pesquisa meteorológica e geográfica, que é dedicada ao estudo do clima em seus vários aspectos. Então, quando você vê uma moça explicando sobre o tempo, ela vai falar o tempo meteorológico naquele momento, naquela semana, naqueles 15 dias, coisa assim que não dá para prever muito longe, porque pode sofrer variações. Por isso que o tempo meteorológico ele é informado diariamente, porque ele vai sofrendo alterações, é uma coisa momentânea, enquanto o clima é uma coisa muito mais abrangente. Tá? E nós temos aqui, ó, representando, né, alguns climas do mundo, o clima com as suas cores, né, o clima equatorial, o clima tropical, subtropical, o desértico, semiárido, o mediterrâneo, o temperado, cada um com a sua cor, né? O frio de alta montanha, né, que são lugares mais altos, e os polares, né? E agora vamos ver aqui um climograma que ajuda a entender melhor isso. O climograma, ele é um gráfico que representa informações do clima de uma determinada região. Nele são encontradas as médias das temperaturas e das precipitações totais de cada mês ao longo de um ano para a região retratada. Então essas barras aí elas indicam o valor médio o mensal das precipitações, no caso em milímetros, no caso vou pensar em chuva aqui, no caso de Ribeirão, né? E a linha representa a temperatura média, que é em graus Celsius, a linha em vermelho. Então, os valores das precipitações e das temperaturas médias estão indicadas respectivamente à esquerda e à direita. Então, eu tenho aqui, quando eu quiser saber qual é o valor dessa coluna azul, que é
a precipitação é o óleo destilado, tá? Azul. Quando eu quiser saber sobre a temperatura, que representa a linha vermelha, eu olho aqui desse lado. E aqui, ó, são os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós estamos em maio, junho, nós estamos aqui. Tá? Mas aqui não é de Ribeirão. Então, nesse local aí, no caso é São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas. Né? Então, é uma condição bem diferente da nossa aqui. Isso é as condições, né? Um climograma. Nós temos, então, a variação da temperatura e da pluviosidade, né? A questão da chuva ao longo de um ano dentro dessa região. Então, os fatores determinantes do clima. A variação da temperatura, da pressão e da precipitação referente a cada tipo de clima deve-se a fatores que podem ser de ordem astronômica ou de ordem meteorológica. Os movimentos da Terra, como nós vimos lá, a inclinação do eixo da rotação em relação ao seu plano de órbita, estão entre os fatores astronômicos relacionados à determinação do clima. Esses fatores, eles definem as estações do ano e a duração dos períodos de iluminação, ou seja, dias, e de não iluminação, ou seja, noites. Então, eles serão estudados mais adiante. E outra coisa, as correntes de ar, os movimentos que ocorrem na atmosfera terrestre, eles são os fatores meteorológicos da terminação do clima. É aquela história que eu falei essa movimentação de massa de ar fria, massa de ar quente, tá? Então, a formação dessas correntes de ar está associada ao aquecimento desigual da superfície do planeta, como nós vimos lá, aquele esquema mostrando como que os raios de sol incidem de forma diferente sobre a camada, a superfície do nosso planeta. E o 2, os movimentos da Terra e o clima. A energia solar que chega ao planeta na forma de luz e de calor, ela proporciona a movimentação das massas de ar, no caso, os ventos. Promove, então, a evaporação da água e, dessa maneira, vai influenciar na incidência das chuvas. Além disso, a energia que vem do Sol também é responsável pelo aquecimento da superfície dos continentes e também das águas dos rios, dos lagos e dos oceanos. Então, essas correntes de ar atmosféricas transportam o vapor de água, que, como nós vimos, é proveniente da evaporação, de uma região para outra, determinando a distribuição das nuvens e os padrões de chuva de todo o planeta. Elas também se relacionam com as correntes oceânicas, que movimentam pelo planeta grandes quantidades de água quente e fria. Como os oceanos absorvem e retêm calor, eles exercem influência na manutenção e no equilíbrio do clima. Então, nós temos aqui embaixo uma representação, né? Ó, em laranja aqui está o deserto, essa seta em amarelo está o deserto, as regiões com baixa umidade, em vermelho a corrente quente e em azul a corrente fria. Então, você olhando aqui, você entende mais ou menos, ó, as correntes frias estão embaixo, né? E as correntes em cima. E no meio, essas correntes quentes. Por isso que você não tem desertos próximos aqui dessa região, tá? Então, como vimos, vários fatores colaboram para a determinação dos climas terrestres. A distribuição dos climas na Terra exerce, por sua vez, influência também na distribuição dos seres vivos pelo planeta em fenômenos como a formação dos solos, por exemplo. Então, uma coisa, por isso que o planeta, alguns consideram o planeta como se fosse um organismo vivo, porque ele interage com tudo o que acontece. Então, alguns animais estão em alguns lugares não à toa, eles estão ali porque eles estão adaptados àquela condição, daquele clima. Né? Se você pegar um pinguim e levar para a Amazônia, ele não vai conseguir sobreviver, porque são climas completamente diferentes. Aqui, assim como você pode pegar uma arara e levar para o Polo Norte, para o Polo Sul, ela vai morrer lá, ela não está adaptada àquele ambiente, não sabe nem como caçar. Né? Então, cada animal ele se adapta ao ambiente em que ele vive. Tá? Isso é fundamental. E com
a quantidade gigantesca que o nosso país faz de queimadas, que destrói florestas, tudo isso interfere demais na vida desses seres, que às vezes, mesmo aqui em Ribeirão, de vez em quando aparece uma Ribeirão região, uma onça, ela invade alguma casa, por quê? Porque estão acabando com o ambiente onde ela vive, né? Então, mas ela tem que comer, ela tem que achar o alimento dela de alguma forma. E por último, aqui a rotação da Terra, com a relação com o clima. Então, o aquecimento desigual causado pela forma da Terra, ela é a força motriz, né? A força principal por trás dos ventos, que é a movimentação das massas de ar, que, por sua vez, tem grande influência na formação e na direção das correntes oceânicas. Se somente o aquecimento desigual fosse a força determinante do movimento das massas de ar atmosférico, elas apresentariam padrões globais de movimento relativamente simples. As grandes massas de ar, elas receberiam calor nas regiões próximas à linha do Equador e aumentariam sua altitude. O fluxo contínuo de massas de ar em ascensões empurraria as demais em direções aos polos norte para cima e polo sul para baixo. Então, durante seu caminho para os polos, elas iriam perdendo calor e altitude. Ao chegar então nos polos, elas seriam empurradas de volta em direção à linha do Equador pelas massas de ar descendentes. Como a gente pode ver, o que ele falou aqui é o que está representado nesse item A aqui. No entanto, esse padrão relativamente simples não é observado no planeta. Por quê? Porque o movimento da Terra, o movimento de rotação da Terra, faz com que as massas de ar se movam em padrões mais complexos. Então, aqui no item A, é como se o planeta fosse parado, né? Mas o planeta não vive parado, ele se movimenta, ele tem um movimento de rotação, como você vê aí no item B. Então, esse movimento de rotação faz com que essas correntes de ar mudem o caminho. Então, não é como no A, na realidade, é como a gente vê aí no item B, tá? Então, nas regiões próximas à linha do Equador, que é no item B, a rotação da Terra ela cria ventos constantes, chamados de ventos alísios, os quais foram muito importantes para as grandes navegações e a chegada dos europeus na América, porque os barcos na época só se movimentavam em função do vento. Então, eles conheciam esses ventos e se locomoviam usando eles, porque não tinha motor para isso, né? E os alísios, eles são massas de ar quente e úmida. Mas outros ventos apresentam outras características, que podem ser secos e frios. Então, esses ventos têm significativo efeito sobre o clima das regiões que atingem e também sobre a formação de ondas e das correntes oceânicas. Então, o efeito conjunto da ação do aquecimento direcional e da rotação da Terra criam, portanto, padrões de circulação atmosférica e oceânica que influenciam de modo significativo os climas regionais. Então, nós temos aí, ó, embaixo, eu vou ler, em A, padrão esperado caso a Terra não apresentasse rotação. Em B, padrão observado de parte dos ventos na Terra com a rotação. Repare que nem todos os grandes movimentos de massas de ar ocorrem na mesma direção e sentido. A interação entre os grandes movimentos de massa de ar cria padrões complexos, mas previsíveis. Então, o que a gente tira desse texto aqui? Que o planeta ele está em constante movimentação e uma coisa está ligada à outra. A rotação do planeta, a inclinação do planeta, o movimento de translação em volta do Sol. Tá? Isso vai aquecer regiões diferentes e vai causar aquecimento de forma diferente do planeta, e tudo isso está relacionado. E a partir desse clima que se formou no planeta, os seres vivos, não só quando eu falo seres vivos, não falo só de animais, eu falo de todos os seres vivos, plantas, até bactérias, protozoários, o que for, os fungos, eles se relacionam ao clima daquela região, eles se adaptam, né? Aí é um processo chamado seleção natural, que levou milhares e milhares de anos para ocorrer, para o planeta estar do jeito que é hoje. Então, quando o ser humano ele interfere no planeta, ele causa grandes
complicações quando ele queima, quando ele derruba, né? E isso interfere diretamente, certo? Então é isso, gente. Essa leitura aqui foi para a gente mostrar como que o nosso planeta ele está em equilíbrio, mas naturalmente, mas o ser humano de forma artificial vem mudando isso, o que não é agradável e a gente sofre com isso. E é o que a gente chama da mudança, do aquecimento global, né, em função das mudanças climáticas que o homem vem causando no planeta, tá? Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail e eu aguardo então a atividade, que é essa aqui, né, de vocês, e na próxima semana a gente faz a correção. Um abraço, então, até mais.